Então, galera, vamos lá, vamos estudar. Professor, o senhor está tão diferente hoje, o que foi que aconteceu? Para essa aula, em virtude da pandemia mundial, eu resolvi vir, né, da forma mais adequada possível, é, com os nossos equipamentos de proteção individual. Essa aula de hoje irei falar dos equipamentos de laboratório e dos EPIs, dos equipamentos de proteção. A química, no primeiro ano do ensino médio, os equipamentos utilizados no laboratório, no dia a dia das aulas experimentais. Antes de ir ao laboratório, a gente deve conhecer algumas regras que são essenciais para o trabalho do dia a dia nas atividades experimentais. A primeira, eu tenho que conhecer as localização e saída de emergência. No nosso laboratório, nós temos que ter saídas de emergência. Conhecer a localização e o funcionamento dos extintores de incêndio, a caixa de primeiro socorro e o chuveiro, né? Assim como eu, para realizar uma prática no laboratório, eu devo estar com os meus equipamentos de proteção individual. Eu não posso comer, eu não posso beber e nem fumar no laboratório, né? São algumas das regras básicas do dia a dia para aqueles que trabalham no laboratório. E para o estudante de química, não poderíamos deixar de falar aqui de algumas dessas regras. Nunca trabalhar no laboratório sem a presença do professor. Utilizar os aparelhos só depois de ter lido e compreendido o uso de cada um. Professor, eu esqueci. Pois veja de novo. Não pode mexer e manusear os equipamentos sem ter o conhecimento da sua utilidade. São as regras de segurança básica no dia a dia no laboratório. Antes de efetuar qualquer atividade experimental, eu tenho que ter a noção do roteiro da prática, do roteiro de estudo, ou seja, do nosso protocolo experimental. Manter sempre limpa as bancadas. Limpar, deixar o ambiente sempre limpo. É uma das regras que são fundamentais. Eu terminei a prática, eu tenho que deixar o laboratório da mesma forma com que eu encontrei, limpo e organizado. Todos os recipientes que contenham produtos devem estar devidamente rotulados. Eu tenho que conhecer, eu só vou manusear alguma substância se eu conhecer essa substância. E para que eu possa estar conhecendo, eu vou ver a partir do rótulo dessa substância. É, os reagentes e equipamentos devem ser arrumados após o término da sua utilização. Pessoal, isso foi um resumo. A gente tem várias outras regras, mas isso foi um resumo de algumas que são importantes na hora da gente trabalhar uma prática. É, os símbolos de segurança, né? No laboratório ou até mesmo em casa, no nosso dia a dia, nos deparamos com várias substâncias no supermercado, aonde essas substâncias elas apresentam alguns símbolos. Esses símbolos têm que ser interpretados e o estudante ele tem que ter o cuidado de estar visualizando sempre, né? Aí eu coloquei aqui alguns para vocês, como a questão da combustão, a substância é bastante inflamável, produtos que são corrosivos, outros, né, são nocivos, tóxicos, e todos esses produtos a gente pode estar visualizando apenas
utilizando aí, né, o símbolo, que é o símbolo de seguranças. Uma das partes principais para o uso do laboratório são os equipamentos de proteção. Os equipamentos de proteção, o que é que eu devo estar utilizando? A máscara é fundamental, o óculos é fundamental e o meu jaleco, né? A bata. São os equipamentos de proteção individual, o próprio nome já diz, não deve ser compartilhado, cada um tem que utilizar o seu. É de fundamental importância para que a gente possa realizar as práticas no nosso dia no laboratório, né? Luva, máscara, óculos de proteção e o jaleco. É o mínimo para que a gente possa estar executando as atividades experimentais. Os instrumentos, quais os instrumentos eu tenho no dia a dia no laboratório, né? A função de cada um deles. Eu fiz um resumo, de forma rápida eu irei falar alguns aqui para vocês. Por que eu tenho que conhecer esses equipamentos? Eu coloquei como uma das principais regras, né, a necessidade de reconhecer o equipamento antes do seu uso. Vamos lá, vamos ver. O primeiro, os tubos de ensaio. Para que servem? Para que são utilizados? Os tubos de ensaio são empregados para fazer reações em pequena escala, principalmente testes em geral. Eu posso demonstrar reações químicas utilizando apenas os nossos tubos de ensaio. Transferência de líquido, também eu posso utilizar os tubos de ensaio. Bico de Bunsen. O bico de Bunsen funciona como uma chama aquecedora, né? É uma chama aquecedora para aquecer as reações. O becker ou o copo de Becker. O becker de uso geral do laboratório pode ser de vidro ou de plástico, tem uma variedade de funções dentro do laboratório. O becker ele pode ser utilizado como transferência de soluções, utilizado no preparo de soluções. Eu tenho um becker, né, com uma escala volumétrica, onde eu posso também estar visualizando o volume, se realmente está adequado ou não no preparo da minha solução. Então ele tem uma variedade geral, ele pode ser inclusive aquecido, né, utilizando aí uma chapa, uma telazinha de amianto e o bico de Bunsen. Balança analítica. A balança analítica, eu tenho analítica e semi-analítica. A balança ela serve para me dar o valor das massas. A balança semi-analítica é utilizada na obtenção de massa de sólidos e líquidos não voláteis. Possui uma menor precisão do que a nossa balança analítica. A balança analítica ela tem uma maior precisão, mais comum a gente trabalhar com a balança analítica nas universidades, onde eu vou ter aí uma noção real do valor da massa, né, de um determinado composto. Balão de fundo chato e o balão de fundo redondo. É utilizado no preparo de soluções, armazenamento de soluções. Eu posso estar utilizando o balão de fundo chato e o balão de fundo redondo. O balão de fundo redondo é utilizado lá no aquecimento de soluções quando eu utilizo a manta, né? O balão de fundo chato, ele já vai ter um suporte, vai ter um apoio. Eu posso inclusive estar armazenando algumas soluções nesses balões. E retomando, já que eu falei tanto de soluções, retomando o que é uma solução. É uma mistura homogênea, ou seja, apresenta apenas uma única fase.
Erlenmeyer. O Erlenmeyer é utilizado bastante nas titulações. Ele, pelo fato de ter, né, esse afunilamentozinho na boca, tem uma bocazinha estreita, ele vai facilitar, né, na agitação da solução, evitando aí o derramamento da mesma. O Erlenmeyer é bastante utilizado nas titulações. A bureta. A bureta é o equipamento volumétrico, é um instrumento de medição e transferência rigorosas de volumes de líquidos para se fazer o cálculo das titulações, utilizamos a bureta, tanto para transferir, né, como para medir com precisão alguns líquidos de soluções. Balão volumétrico utilizado para preparar soluções. Ele tem uma medida, né, bem precisa do volume dos líquidos. Vidro de relógio. O vidro de relógio tá parecendo aí um prato de cuscuz, mas é uma espécie de sal que foi adicionada aí como exemplo. Ele é utilizado em algumas análises, evaporações, algumas pesagens. A maioria das pesagens a gente utiliza o vidro de relógio, coloca lá o vidrozinho de relógio, pesa o volume, a massa do vidro de relógio, depois coloca ele com o sal que você deseja e efetua aí, né, a diferença e realiza a pesagem. É muito utilizado dentro do laboratório. Almofariz e pistilo. O almofariz e o pistilo, né, ele tem esse aspecto semelhante aí, né? Ajeitando aqui, ele tem um aspecto semelhante aí a um pilão, né? Ele vai executar basicamente esse trabalho de maceração de alguns componentes no preparo das soluções. Proveta graduada. Proveta é um instrumento de medição, tanto para medir como para transferir líquidos ou soluções. Eu não posso aquecer uma proveta. Tem que ter esses cuidados para não colocar alguns desses instrumentos diretamente no fogo. A cápsula de porcelana, né, um outro meio bastante usado, um dos equipamentos bastante usados no laboratório, utilizado para evaporação de líquidos e soluções, tem uma certa resistência ao calor, né, é muito bom de se trabalhar no laboratório com ela. O cadinho, né, aquele cadinho de pouco, né, de pequenininho, ele até nos repassa essa ideia, né? O cadinho, geralmente de porcelana, é usado para aquecer substância seco e com grande intensidade. Por isso, ele pode ser levado diretamente ao fogo. A nossa lamparina, a função da lamparina é aquecer. Algumas soluções precisam de uma certa quantidade de energia para que elas possam ocorrer. E aí eu utilizo a lamparina para estar aí aquecendo, né, fornecendo calor para algumas reações. Funil de decantação. Decantação é um método de separação de mistura. A decantação é um método de separação de mistura, onde eu utilizo a densidade como função, né? A diferença de densidade é o que me faz visualizar o processo aí de decantação. Decantação da água e o óleo na parte de cima, a água na parte de baixo, uma das demonstrações aí de forma experimental. Você abre essa mangueirazinha aqui do lado, ó, abre a mangueirazinha e aí deixa passar apenas a água. São os líquidos immiscíveis. A manta aquecedora, ela vai servir para
aquecer, né? Utilizo lá o balãozinho de fundo redondo, coloco na manta aquecedora, ela vai ter essa função de aquecer as soluções. Utilizado lá no destilador. Utiliza no destilador, na destilação simples ou na destilação fracionada, eu posso estar utilizando a minha manta aquecedora. A pera de sucção. A pera de sucção, essa verde aí, ó, na parte superior, ela é utilizada juntamente com a pipeta graduada, serve para transferência de líquido, transferência de ácidos fortes, para evitar o risco, né, dessas soluções que são perigosas. Para melhorar o manuseio delas, a gente utiliza a pipeta graduada acoplada à pera, né, a transferência, realizar a transferência de líquido. Pessoal, eu falei de alguns, a gente tem uma série de outros equipamentos, né, do uso do laboratório, mas basicamente esses aí era o que eu queria deixar aqui para vocês. Não esquecer, né, eu coloquei aqui até como brincadeira para descontrair nesse nosso clima da Covid-19, mas é o uso do dia a dia mesmo no laboratório. A gente trabalha com esses equipamentos de proteção. É comum no laboratório de química, inclusive vocês vão ver no decorrer de algumas práticas, a gente vai estar com o uso desses equipamentos e fazendo aí as demonstrações para vocês, já que a maioria dos nossos experimentos, eles são experimentos demonstrativos de caráter pedagógico. Pessoal, eu espero ter colaborado e revejam aí, não vai dar para você pegar todos esses conceitos de uma forma rápida, porém revejam o vídeo, faça a anotação no caderno e até a próxima. Vamos lá, vamos estudar.